Tristeza por não ser o que meu pai queria que eu fosse. Para ele, ser gordo era motivo de vergonha. Comecei a me sentir inseguro com meu corpo. Comecei a buscar segurança, procurando por um ideal de corpo que existia na minha mente. A minha referência sempre foi: se você for magra, gostam de você. Se você for gorda, não. Depois de um tempo, comecei a perceber mudanças físicas. No começo eu gostava, mas depois me assustaram. Eu sempre achei que quem comia era porco. E quando eu via minha mãe comer, eu até sentia nojo. A gente deixa a cabeça influenciar muito. O tempo todo pensando: estou gorda, estou gorda, estou gorda, estou gorda. Surgiram os problemas de pele, de unha, de dente, de cabelo. As coisas começam a não funcionar tão bem e aí comecei a me preocupar e me assustar. Eu não quero lutar a vida toda na frente de um prato de comida. Eu não quero ouvir essas vozes. É o medo. Medo de crescer. Medo de enfrentar a vida. Eu desejava que a morte fosse mais rápida. Eu não queria viver nem mais um dia. Naquele momento, quando me olhei no espelho, não acreditei no que tinha feito. Olhei meus braços, meu pescoço, minhas pernas, minhas costelas, minhas costas e era puro osso. Estava procurando a aceitação da sociedade, a aceitação do meu pai. Precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Viver. Ser. Corpos. Obsessões. Anorexia e bulimia. Versão brasileira Bravo Studios. Ao redor do mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de fome e desnutrição. E quase outras 70 milhões sofrem de transtornos alimentares. Os transtornos mais comuns são a anorexia nervosa, quando o paciente restringe a alimentação e costuma praticar exercício em excesso. E a bulimia, em que a pessoa come em excesso, mas logo depois vomita ou passa por períodos de jejum. Embora fatores psicológicos, biológicos, familiares e sociais sejam reconhecidos como os responsáveis pela doença, a origem em cada paciente é única e pessoal. Medellín, Colômbia. Desde os 5 anos, sempre senti tristeza por não ser o que meu pai queria que eu fosse. Para ele, ser gorda ou gordinha era motivo de vergonha. Aqui. Angélica, de 19 anos, pesa 25 quilos e luta contra a anorexia e a bulimia desde os 15 anos. Após uma queda nutricional que quase pôs em risco sua vida, ela foi internada novamente. Quando a gente é criança, não tem a autoestima definida ainda. Em vez de meu pai me ajudar a reforçá-la e encontrar o meu próprio eu, ele me ajudou a perdê-la por ser tão ignorante. Lembro que uma vez ele disse para minha mãe: "O que fazemos com uma criança tão gorda?" Me chamavam de bolinha ambulante, de baleia, e era sempre uma gozação constante, porque ele não me aceitava. Foi quando começou a rejeição. Hoje os médicos fazem tudo o possível para Angélica voltar a comer. Mas já não é tão simples. Os transtornos alimentares são alterações da conduta de alimentação. Essa definição é significativa porque explica o sintoma e a forma da doença. Mas por trás disso, há uma série de patologias e também uma atitude do paciente com dificuldades de crescer, de aprender a ter responsabilidades. E por isso, foge do conflito pensando num corpo ideal e perfeito. O problema central de uma pessoa com patologia alimentar é o vazio.
O vazio interior que tenta preencher com uma imagem que nunca alcança, para logo perceber que não é um vazio de objeto, e sim um vazio afetivo. Apesar do sucesso mundial da popular cantora e atriz mexicana Ana Ri, ex-integrante do grupo RBD, ela também caiu nas garras da doença. Batemos palmas para os estereótipos, mas quando vemos uma pessoa passando por esse transtorno, dizemos que ela é louca. Porque é assim que são catalogadas as pessoas que passam por esse problema. Minha história começou quando eu tinha 13, quase 14 anos. Era um labirinto no qual nunca imaginei que iria me perder tanto. Então a gente começa a fazer uma dieta aqui, uma coisinha, e você se sente um pouco melhor quando alguém te diz que tá mais magra, que tá bem e tal. No meu caso, por ser uma pessoa famosa e alguém que o público conhece, eu vi aquilo como algo normal, porque tinha que ficar bonita para aparecer na televisão. A gente, como artista, é o centro da atenção de muitas pessoas. Para mim, essa foi a grande explicação de tudo. Porque nessa idade, a gente espera se enturmar com os amigos. Nesse caso, com as pessoas e a mídia e tal. E a gente procura ser aceita. Eu fui atropelada por tudo isso. Me traspassou todo esto. Depois do Japão, a Argentina apresenta o maior número de casos por ano de anorexia e bulimia no mundo. Buenos Aires, Argentina. Clínicas com equipes multidisciplinares oferecem opções para pessoas que sofrem de transtornos alimentares. O importante é que se você passar mal agora, não fique brava com você mesma. Acreditam que, tendo um corpo perfeito, é possível ter tudo e ser feliz. Mas não é assim. É o contrário. Você fica doente e é só sofrimento. Após vários anos lutando contra a anorexia sem sucesso, Camila se internou na clínica há 2 dias. Alguns dos fatores da patologia eram que, no começo, eu me achava gorda. Me olhava no espelho e cheguei ao ponto de não querer tomar banho, para não olhar o meu corpo. A gente se deixa levar pelas aparências. E o que acontece é que você começa a se comparar com outras pessoas. Você se compara com seus amigos e fala, olha, ela é mais magrinha e eu tenho essa gordurinha. Então isso me fez pensar que eu estava super gorda. E aí foi quando eu comecei e não parei e não quis parar. Distrito Federal, México. Emoções e comida. E que relação existe entre as emoções e a comida? Nos últimos anos, o índice de anorexia e bulimia no México aumentou cerca de 700%. Embora a influência da sociedade seja inegável, por trás de cada paciente existe uma história pessoal que fez com que essa doença surgisse. A doença começou quando eu tinha uns 11 anos. Meu avô dizia que eu estava ficando barrigudinha, que eu estava ficando muito pesada, que eu estava ficando cheia. Então eu comia de tudo, de tudo. Mas subia e descia as escadas correndo e falava que era para queimar calorias. Com 11 anos comecei a vomitar. A pressão das colegas fez com que Cíntia começasse a ser crítica com seu próprio corpo quando tinha apenas 11 anos. Ela chegou a pesar 57 quilos, mas quando entrou em tratamento clínico há 5 meses, estava com apenas 41. Conheci umas meninas na escola. Elas sempre se trancavam no banheiro. No começo não me deixavam entrar. Passavam uma por uma na frente do espelho. E então depois, uma falava para outra que parte do corpo tinha que melhorar. Então eu também passei e me disseram que eu tinha que melhorar meus quadris, minhas pernas, meus braços, minha barriga e também os meus pneuzinhos. Fiquei traumatizada. A Alejandra, que era a mais magrinha de todas, disse que como eu era sua melhor amiga, ia me contar o seu segredo, que era vomitar e não comer besteira nenhuma.
Lembro que com 8 ou 9 anos eu era um pouco gordinha. Sempre implicavam muito comigo na minha casa. Me comparavam com a minha irmã porque ela era magra. Era como se a minha irmã tivesse todo o amor do meu pai e eu queria ser minha irmã. Então a minha referência sempre foi: se você for magra, gostam de você. Se você for gorda, não. Sua irmã, Marimar, pensou que um corpo magro era a única forma de ganhar o amor e a aprovação dos pais. Comecei a associar tudo aquilo com o corpo, porque minha irmã era magra e eu era gorda. Minha irmã era baixinha, pequena, e eu era alta e grande. Então tinha uma necessidade enorme de ser como ela. E aquilo me fazia sentir muito triste, porque toda menina quer ser a princesinha do papai. Minha irmã tirou isso de mim. No dia que minha mãe descobriu, eu só chorei porque eu senti pena dela. Mas depois eu disse pra ela que eu tinha uma doença e eu tinha um problema que eu não podia esconder. Eu não podia esconder e fingir que nada estava acontecendo. Porque não há nada oculto entre o céu e a terra. Quando eu emagrecesse, tudo ia ficar claro, porque iam falar: por que ele está tão magro? O que está acontecendo? Daniel tem 16 anos. E há 3 anos vem lutando contra a doença, que o levou a pesar 28 quilos. Quando toda a minha família ficou sabendo, foi muito difícil pra mim, porque não é uma doença de homem, todo mundo fala isso. Mas eu sou homem e eu gosto de mulher, e como é que eu faço? Eu tenho uma doença, tenho anorexia, tenho bulimia, não sei. Eu não sei se eu tô curado, mas eu tô na luta, eu tô numa luta constante pra isso acabar de uma vez. E eu não fiz isso por moda, eu não fiz isso por nada. Foi só pra salvar a minha irmã, ou pra ir também com ela, pra morrer. Oi, querida. Que a graça do Senhor o fortaleça. Lembra que você é forte e eu também. Eu sei, irmã, eu sei. Isso é um saco, mas vamos conseguir sair. Olha aqui o que eu trouxe pra você. Daniel é o irmão mais novo da Angélica. Pouco depois de ela ficar doente, Daniel seguiu seu exemplo. Eu me lembro desse dia. Ela me disse que ia tomar uma decisão radical, que ela ia parar de comer. E eu só tinha 12 anos, eu não sabia o que pensar. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a padaria e comprar para ela um pão enorme. Eu pensei que ela não ia resistir de comer aquilo. E aí, quando eu vi que estava decidida mesmo, eu só falei: Angélica, se você não vai comer, eu também não vou. Todo mundo vai nos ajudar. Nossa tia nos ama, temos muita ajuda. Eu sei, Angélica, eu sei. Por que voltar para aquela porcaria de mundo que a gente tinha? Ele sofria quando me chamavam de gorda, porque sabia que aquilo me fazia sofrer demais. Lembro que uma vez comecei a chorar porque tinham me xingado, me chamaram de gorda. Aí ele começou a se sentir mal e a achar que não merecia comer. Eu sabia que isso estava errado e não queria nada de errado para o meu irmão, não queria. Porque sabia que era um inferno. Eu sei, a gente tem que ser forte. A gente tem que ser forte para não cair de novo nesse inferno, de comer tudo e passar mal. Eu sei. Eu sei que não queremos morrer. Eu nunca quis morrer, mas não sabia como viver. O que começou como um pacto entre irmãos, logo virou uma guerra contra eles mesmos, na qual a comida era o principal inimigo. Oi, Angélica. Oi. Tá aqui seu almoço. Você tem que comer tudo. Tchau. Não, eu sinto muita raiva. Não, Angélica, lembra disso. Lembra que você é uma pessoa. Tem valor. Vem cá, irmã, não fica assim, não. A gente vai conseguir, vem cá, vem cá. Não fica triste, não chora. Você sabe, Angélica, você sabe que a gente vai alimentar o espírito e o corpo.
Meu Deus, por favor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Eu comecei a associar a comida com algo ruim. Se a Angélica não podia comer, como é que eu ia comer? Além disso, aquilo era algo ruim. Eu não podia fazer. Aquilo era sujo e a comida deixava as pessoas sujas. Não, eu não quero comer essa comida nojenta. Por que nojenta? Você já provou? Meu Deus, por favor. Você não vai comer frio. Quer comer outra coisa? Esse suco é muito nojento. Tudo é nojento. Angélica, não se descontrola. Não se descontrola, por favor. Você tem que ser forte. Tem que ser forte. Não seja orgulhosa. Você também tem que começar a comer. Por favor, Angélica. A palavra anorexia vem do grego e significa ausência de apetite. Mas isso não impede que os pacientes sintam vontade de comer, e sim sintam um medo exagerado de engordar. Comecei a fazer o método dos 11 dias. Então, durante 11 dias, eu não comia nada. 11 dias. Depois desses 11 dias, comia só um dia. E é claro, botava pra fora tudo que comia. Comecei a vomitar, a parar de comer besteiras, mas depois senti que não adiantava. Ainda me via gorda no espelho. Eu fiquei 1 ano tomando laxantes, mais ou menos de 25 a 40 laxantes por dia. O que eu comia? Eu comia o que meus colegas deixavam cair no chão. Eu tinha medo de brócolis, ele me apavorava. Então, imagina ver um pão com queijo. Era a pior coisa que podia me acontecer. Eu comecei a cortar o brócolis, o espinafre, o bife à milanesa, a carne, as gorduras, a manteiga. Até que acabei comendo alface, chiclete e água. E sibutramina. Você se transforma no seu pior inimigo. Eu lembro que eu procurava mais informações para ter mais ideias. Por um lado, eu tinha muito medo e não queria ficar doente. Mas, por outro lado, não sabia como sair, então preferia continuar. Até hoje eu não sei explicar. Realmente, meu coração estava doente. Uma coisa que me preocupa muito até hoje é que a internet está cheia de informação, livros, revistas. Tudo que você quiser procurar, você acha informação. E com essa idade, eu olho para trás no tempo e me vejo com 14, 15 ou 16 anos. Quantas meninas e meninos hoje não estão passando pelo mesmo que eu, procurando e encontrando essa informação? Qualquer pessoa pode encontrar na internet dicas para emagrecer nos sites ProAna e ProMia, que ensinam como emagrecer e levar uma vida ProAna, a favor da anorexia, e ProMia, a favor da bulimia. Uma busca na internet pelas palavras Ana e Mia resulta em milhões de sites. Encontrei ProAna e ProMia porque uma vez entrei na internet e procurei dicas para vomitar. Aí entrei e vi que eram meninas que tinham anorexia. Mas eu pensava que estava longe de ser uma delas. Aí pensei que se elas já são magras e fazem o que fazem, eu posso ficar mais magra ou menos gorda se eu fizer o mesmo que elas. Então eu li as dicas, coisas tipo beber 1 litro de água antes de vomitar, esconder a comida e em que lugares esconder. Ou então vomitar no chuveiro com música. Tinha tudo para fazer aquilo sem que ninguém descobrisse. A gente pode observar que, para as pessoas com anorexia nervosa, a comida e o corpo são o eixo central do discurso. Mas o que acontece na família? Alguns especialistas dizem que quando há um paciente que padece transtornos alimentares, por trás dele há uma família disfuncional. Eu não tinha nenhuma relação com meus pais. Sempre que a gente se via era para discutir, e a discussão sempre acabava em cenas de violência. Também acho que deve ter a ver com o fato de que naquele momento eu estava precisando de um abraço. Aconteceu também que, na separação dos meus pais, eu tentei parecer forte, mas eu estava arrasada por dentro. Eu cheguei a vomitar na frente da minha mãe. Eu não sentia pena, pois às vezes eu culpava ela. Num dia, podia tomar 40 laxantes. E o pior de tudo é que meus pais não sabiam e até agora não sabem.
Me culparam por fazer meu irmão ficar doente. Eu sabia que ela estava sozinha. Ela estava sozinha com a doença e ninguém a entendia. Meu irmão e eu dizíamos: se a gente morrer, morre junto. Os pais normalmente não percebem. Na Aluba, todas as semanas, os pais das famílias se reúnem para entender melhor o transtorno que seus filhos sofrem. Nossa filha era uma pessoa super doce. Jamais pensamos que ia ser o que é hoje. Discutiu com a mãe, ficou muito mal. Chegou até a dizer que íamos ser os culpados se ela desse um tiro na cabeça. O Santiago está muito bem, mas mesmo estando bem, outro dia, ele me disse que tinha medo até de atravessar a rua. Tinha uma espécie de pânico. Suas mãos transpiravam. Ele me pediu que eu fosse pegar ele na estrada. Começou mais ou menos aos 15 anos. Com as clássicas brincadeiras que fazem no colégio. Tudo relacionado com o corpo, de gordo, até tudo que você possa imaginar. E as brincadeiras não eram coisa fácil de se ignorar. Ainda mais porque quando a gente se sente inseguro, fica muito sensível com tudo. A anorexia nervosa é mais frequente na mulher do que no homem, em uma proporção de 10 para 1. No entanto, para a bulimia, a proporção pode ser de 4 para 1. Eu tô quase chegando no fundo do poço, digamos. No outro polo da depressão. Isso me incomoda porque sinto medo. Sinto que a doença às vezes me vence. Santiago está na Aluba há 2 anos, lutando contra a bulimia de que sofre desde os 15 anos. A palavra bulimia significa fome em excesso. E a pessoa sofre episódios de ingestão compulsiva, seguidos de um grande sentimento de culpa e angústia. Quando vomitava, sentia uma liberação da culpa de ter comido. Ou seja, sentia culpa por ter comido e aí vomitava. Além de vomitar pela questão de perder peso, vomitava para esquecer os problemas que eu tinha. Eu sentia como se fosse a única saída dos meus problemas. Até que não consegui parar e me descontrolei. Sinto que não posso vencer. Ouvia falar em bulimia, anorexia em mulheres que eram modelos. Era um mundo à parte, uma realidade que nós não íamos viver nunca. Então, quando falaram para ele que ele tinha bulimia, foi chocante, porque ele era um rapaz, né? Nas mulheres é muito comum se acharem gordinhas, que têm barriguinha, mas esse não é o tipo de conversa que os homens têm. À primeira vista, pode ser incompreensível por que uma pessoa com anorexia sente medo de engordar se já está com um peso muito baixo. Porém, a doença quase sempre vem acompanhada por uma distorção corporal. Para diagnosticar a anorexia nervosa, o primeiro fator é o baixo peso. Depois, continuamos com uma preocupação constante com o corpo e a comida. Chega ao ponto de que a pessoa apresenta uma distorção do seu corpo. Uma distorção que faz com que a pessoa não goste de sua silhueta no espelho. Para avaliar o progresso dos pacientes, é feita uma oficina onde todos desenham uma silhueta do corpo que julgam ter. Agora peguem suas canetas e desenhem a silhueta de vocês nesse papel que está aí. Como acreditam que é o corpo de vocês? Mãos, pés, todas as partes. A questão da imagem corporal é um elemento que não tem a ver com a objetividade do espelho. Em que espelho cada um de nós se olha e o que o espelho reflete quando nos olhamos. Às vezes isso não tem nada a ver com a realidade objetiva. Então, essa imagem que cada um tem de si está profundamente atravessada pela imagem que os outros refletiram de si mesmos. Essa não sou eu. Eu
eu nunca consegui me ver magra. Sempre me olhava no espelho e, embora me dissessem que eu estava magra, eu me olhava no espelho e não acreditava. Pensava que só falavam aquilo porque queriam que eu comesse. Eu me isolava de todo mundo, sentia que todas estavam muito magras e eu muito gorda. Sentia vergonha de estar aqui. Mas agora já aprendi sobre a distorção. Eu continuo sem poder me ver magra. Eu continuo realmente me vendo gorda, mas sei que não é a realidade. São duas mentes. Duas mentes lutando. Uma que diz que você é nojenta, que não pode comer, e a outra que está muito no fundo, que te diz que você pode sair disso. Então, quando chega a anorexia, essa mente negativa te domina. Embora eu estivesse perdida no desespero, eu sentia que algum dia ia escapar disso na parte boa da minha mente. A parte ruim só queria ver a morte. Você sabe que eu estou sem vomitar e que eu também sofri. E eu sei que você sente medo, mas se você me ajudar e Deus me ajudar, sei que vou conseguir. Pela primeira vez em 4 anos, Angélica está há 8 dias sem vomitar desde que entrou na clínica. Porém, ela fala para a mãe que quer ir embora por estar se sentindo incompreendida. Oi. Olá, como estás? Oi, tudo bem? Estão dizendo que você quer ir embora? Como assim? Por quê? Eu tive muitas experiências ruins com hospitais psiquiátricos. Eu sinto que eles não me ajudaram em nada. E eu sei que se a gente não quiser, ninguém vai ajudar, mesmo sendo obrigado. Não é justo eles te trancarem num lugar e te obrigarem a comer um prato de comida inteiro quando sua mente está doente e fraca e o corpo também. É sofrimento em dobro, mas ninguém entende. Ninguém entende isso. Entendem que você é uma criança malcriada e burra que sei lá por que não come. Por que você não come? Para de vomitar. E isso é o que todos falam, me dá muita raiva. Os transtornos alimentares, de alguma forma, parecem apresentar apenas um problema com relação à imagem corporal e à comida. Na realidade, nós achamos que isso é a ponta do iceberg. De alguma forma, é simplesmente um sintoma. É como a febre, que mostra que há alguma coisa errada, mas que não é o problema. O problema das pessoas com transtornos alimentares não está em desejar ser modelos famosos ou de sucesso eternamente jovens, mas sim nessa comunicação. Quando elas procuram ajuda, não permitem ser ajudadas porque não sabem como pedir. Não sabem dizer, te amo, preciso de ajuda. Então, esse medo de crescer faz com que a comunicação seja feita através de sintomas e não de palavras. Esses sintomas, infelizmente, podem levar a pessoa à morte. Os primeiros sintomas da anorexia são perda de peso, fadiga, frio constante e mudança da espessura do cabelo. Nos casos mais avançados, aparece a osteoporose por causa da desnutrição e nas mulheres ocorre a ausência de menstruação. Mesmo que um psiquiatra não concorde, se minha mãe não quiser me deixar num lugar desses, ela é minha tutora. Eu tenho que sair daqui. Minha mãe é responsável e você sabe que eu não vou me calar. Não tem por que ter medo de eu morrer ou algo do tipo. As coisas são assim. Sem a ordem de alta do psiquiatra, Angélica não poderá sair do hospital. Primeiro, ela deve ser avaliada e considerada apta para lidar com a doença em casa, devido ao seu delicado estado de saúde. Não, mãe, eu sei que esse psiquiatra amanhã não vai vir. É negligência. Como se a senhora não soubesse como é isso. Por favor, mãe. Meu Deus, me ajuda. Por que você não come e não vomita? Por que você não come e não vomita? Agora eu pergunto pra vocês, por que vocês comem e se sentem bem? E por que nós não podemos nos sentir bem?
Olha, eu acho que temos que ser claros em uma coisa, Angélica. Eu sempre fui muito claro com você. Eu não sei por que agora você está tendo uma conduta que não é adequada ao nosso relacionamento. Nesses hospitais, os enfermeiros só me perguntavam que dia é hoje, isso e aquilo, como se eu fosse louca. Eu sei que dia é hoje, eu sei de tudo. Meu problema é com a comida, meu problema é de amor. E você amanhã não vai estar aqui. Aqui é muito chato. Angélica, ninguém vai te deixar aqui. Então me tira daqui hoje. Assina, eu assino e vamos embora. Comer para vivir o vivir para no comer. Muchas personas con anorexia se encuentran con este dilema. Si bien el cuerpo necesita de una buena alimentación para vivir, quienes sufren de anorexia prefieren vivir sin comer. Los extremos con la comida son realmente muy impactantes porque hay chicas que no comen, que pesan a lo mejor 35, 36 kilos y no quieren aumentar de peso y están muy flaquitas y tienen trastornos con su imagen y se ven mal y se ven gordas. Es el sufrimiento que tienen, es lo O que eu mais percebo, um estado de enorme desespero e a sensação de que não podem encontrar ou enxergar uma saída. É claro que, como na maioria dos casos, o silêncio era o que sempre me acompanhava. Eu não falava disso com ninguém, nem permitia que ninguém tocasse nesse assunto. E o pior de tudo é que você começa a magoar muito as pessoas que mais te amam. E eu não aceitava absolutamente nada. Por mais que tivesse resistência, chegou uma hora que tive que ir ao médico. E foi quando me diagnosticaram com anorexia nervosa. Era muito difícil aceitar o que estava acontecendo comigo, que estava doente. Porque eu já estava presa no labirinto. Consideramos que a anorexia e a bulimia são doenças de solidão. São meninas que... É curioso, porque deixam de comer para ficar bonitas, entre aspas, para ser populares, e acabam isoladas, morrendo de frio, deprimidas. Eu tentava ser forte e ficar bem, mas não podia fugir do diagnóstico. Mas tá tudo bem, eu vou sair dessa, não queria, de repente, aceitar o medo e o terror que tinha. E foram noites muito duras, dias muito longos, meses e anos muito duros, e cada vez era mais difícil continuar vivendo. O paciente não pode sair. Modificou os temores básicos que são enfrentar a realidade, suportar a crítica dos outros e desenvolver um papel de responsabilidade. O paciente pensa que se for perfeito com o seu corpo, vai ter sucesso. Eu acredito que é uma espécie de engano. Por trás disso, quando se emagrece 5 ou 6 quilos, descobre que os medos são os mesmos. Chegamos ao extremo de uma menina que pesava 20 quilos, dizer que se achava gorda, que queria emagrecer e que não se importava de morrer, e nem com os riscos que corria. Só se importava em emagrecer, porque era o que mais afastava dos seus verdadeiros problemas. Eu estava acostumado a ver um esqueleto quando eu me olhava no espelho. Eu me sentia um vencedor quando via as minhas costelas, quando via que eu não tinha nada. Eu me olhava no espelho e lembro que eu dizia: quando foi que você virou essa bruxa? E pensava: você está se matando sozinha. Eu não queria mais comer e comia chorando, mas não pelo fato de achar que ia ficar com barriga, mas porque já não queria viver. Eu sabia que se eu não comesse eu morreria. Tentei várias vezes acabar com a minha vida de várias formas. Continuava me sentindo mal e queria que a morte fosse mais rápida. Eu não queria viver nem mais um dia. Acho que cada paciente chegou no fundo do poço de alguma forma. Tentei me suicidar várias vezes. É aí que você percebe que já não aguenta mais. Eu sabia que se continuássemos assim, iríamos morrer. E ela ia morrer primeiro. Então eu dizia:
Meu Deus, eu sei que ela tá sofrendo, mas de verdade, por favor, não deixe ela morrer. Eu sinto raiva também. Você acha que eu não luto? Eu sei que você tá lutando. É por isso que a gente já tá bem. Eu sei que você não tá bem. Você sabe que eu tô mal. Ver essa comida aí e me sentir um pouco guloso e tudo isso. Eu sei que isso é demais. Enquanto a anorexia nervosa tem o maior índice de mortalidade entre os transtornos mentais, cerca de 50% dos que padecem de anorexia e 60% dos que sofrem de bulimia chegam a um momento no qual procuram uma saída por decisão própria ou imposta pelos pais. No começo eu não queria vir para Aluba. Não queria. Me recusava totalmente. Porque eu não queria me recuperar. Era como se eu me visse perfeita no espelho. Era como se minha outra pessoa, como eu digo, meu outro eu, se visse perfeita no espelho. Via um corpo que era o que eu queria. Na realidade, não. A verdadeira eu, a Camila, não tinha uma boa aparência, porque ela perdeu tudo. É aqui? Quando a pessoa descobre sozinha que não tem controle sobre sua vida, procura se apoiar num tratamento. Nesse momento, ela procura se apoiar na família. Mas todos temos que estar preparados para essa pessoa não cair totalmente nessa hora, porque não vamos mais poder levantá-la. Não vou dizer que não tenho medo de voltar a ficar gorda. Porque não perdemos esse medo de um dia para o outro. Mas o que eu quero, dessa vez, é um peso estável. Eu sei que aqui na Aluba eu vou poder conseguir. Vão me estabilizar e eu vou ficar bem. Eles não vão me engordar que nem uma vaca, que era o que eu pensava antes. Vai me avisar quando eu engordar, né? Embora exista uma decisão de se recuperar, o medo de engordar leva tempo para desaparecer. Não sei, tenho medo de me sentir tão bem comigo, com o meu corpo, e de repente relaxar e engordar. O dia a dia é um sofrimento. O que vou comer, como vou comer, onde vou vomitar, quanto vou comer, como vou aguentar a fome. Não sei, é como se de repente eu estivesse sentada assim e sentisse umas gordurinhas. Onde? Aqui. Porque eu nem acho a minha barriga redonda. É assim. Aqui eu aprendi que a distorção é como te encher ou te engordar dos problemas. A gente prefere ver um corpo gordo ou prefere se preocupar que está muito gorda e quer emagrecer do que se preocupar com problemas realmente sérios. Aí você começa a reparar muito no corpo. E é claro, o resultado é que você não vai gostar para se concentrar no problema do corpo e não ver outras coisas que te machucam. Chegou uma hora em que eu pesava 36 quilos. Meu rosto era completamente outro. Meu corpo, meus braços, meu olhar, o formato do meu rosto, minha boca, Eu era um monstro. De verdade, eu era um monstro. Fiquei quase 2 meses pensando, sentindo que eu ia morrer. E a cada dia eu acordava e dizia, é hoje. Por que eu não me defendi a tempo? Por que eu não dei uma pausa a esse tempo, quando ainda tinha forças? Porque naquele momento eu já me sentia sem forças. E eu me lembro que eu rezava e dizia, meu Deus, me perdoa, por favor, me perdoa. Não me faz ir embora agora. Chegamos no hospital e a única coisa que eu lembro é que comecei a sentir o corpo todo dormente. O corpo todo mesmo. Os braços, as pernas, as gengivas, absolutamente tudo. E meu coração parou por 8 segundos nesse hospital. Não se sabe o que aconteceu comigo nesse tempo. Mas a primeira coisa que vi na minha frente foram meus pais, apertando minha mão e dizendo, estamos aqui. E eu falei para eles,
Estou viva. Estou viva. Depois de ficar pensando tanto tempo que ia morrer. E a partir daí, nasceu uma guerreira. Eu juro, uma guerreira que decidiu, naquele dia, minha vida muda hoje. Ver a dor nos olhos das pessoas que você ama é o que mais dói. Eu vi essa dor refletida nos olhos da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, do meu pai, dos meus amigos. O sofrimento que eles estão vivendo dia a dia. E as coisas que perdi. Por isso, por querer teoricamente ser perfeita. Supostamente. Enquanto a Camila já está a caminho da recuperação, na Fundação Ellen West, chegou uma moça de 13 anos para começar o tratamento. Eu tenho problemas de anorexia. Eu não sei me controlar. Como você sabe que tem problemas de anorexia? Porque, como a minha mãe diz, eu tenho todos os sintomas. E quais são? Minha menstruação não desce. Sempre me sinto triste. Eu tenho medo de engordar. Ninguém vai te engordar, você só tem que ficar saudável. Eu estou há 8 anos sofrendo dessa doença horrível e é muito difícil. A gente não pode viver a vida, não pode ser feliz. E eu comecei, depois de 8 anos, a me sentir viva outra vez no dia que entrei nesse lugar. Não é fácil. Você sente que ninguém te ama. Que está sozinha, ninguém te ama, ninguém te compreende. Vir pra cá foi o melhor que aconteceu na minha vida, porque me devolveram a minha vida. A única coisa que eu queria era morrer. Eu posso ver a minha vida em 2 partes, antes e depois de ter chegado aqui. Eu sinto que, apesar de ter vivido momentos felizes na minha infância, eu não era uma pessoa feliz. Eu tinha uma máscara o tempo todo, uma máscara que me defendia de todo mundo lá fora, para eles não me magoarem. Se você se internar, pense nisso como uma oportunidade na sua vida. Você tem 13 anos e merece ficar bem. Se você não aceitar isso, é muito difícil você se curar. Se você não aceitar que tá doente e que você quer se curar, fica muito difícil. Eu vi meninas irem embora daqui e terem recaídas, porque queriam se curar, mas uma voz na cabeça delas falava que não. Que achava muito bom comer de tudo de uma vez só. Vomitar e não engordar. Não é só o vômito ou deixar de comer, tem muitas coisas por trás que doem muito. É uma chance pra você não ficar tão triste sempre. Poder ser feliz, poder sorrir, poder curtir, estar viva. Pra mim, o lado mais difícil de estar aqui é enfrentar a realidade. Enfrentar que a minha vida não é tão perfeita e que a minha família não está bem. E que tem coisas que me magoaram muito e que eu não queria enxergar. Essa é a parte mais difícil, já não é a comida. No começo era. Mas eu acho que o mais difícil é começar a enfrentar a realidade. Essa doença é uma luta constante. E eu não cheguei nem na metade do caminho. Eu sinto que devo lutar a cada dia, a cada minuto do dia, lutar com a minha mente, com os meus pensamentos e com a comida. Eu não quero passar o dia só pensando na comida, mas já é assim. Mesmo que eu diga que não, é uma doença e eu tenho que lutar contra ela todo dia. Daniel espera que sua irmã Angélica tome uma decisão definitiva. Ficar no hospital para continuar com o tratamento ou abandoná-lo e voltar para casa. Se vocês decidirem finalmente continuar o tratamento ambulatorial, o importante é fazer o acompanhamento. E você sabe que a recomendação continua sendo o tratamento hospitalar. É o melhor para a sua recuperação. Mas agora você pode discutir isso com sua mãe com calma. A ideia não é que vocês se sintam pressionadas. Não tem que decidir nada agora.
Eu sei que é possível sair, que o caminho não é fácil, mas que temos que conseguir. Temos que sentir que podemos. E o importante é começar a me aceitar. E eu sei que tenho que começar a aceitar o meu corpo, a aceitar que vai mudar, que já não vão ser só ossos. E quando eu estiver saudável, quando estiver bem, eu sei que vou trabalhar, vou fazer muitas coisas e vou ser alguém na vida. Se você precisa de ajuda, por que não aceita? Por exemplo, se me dissessem que vão me hospitalizar porque preciso de alguma coisa, é claro que eu deixaria. É uma ajuda, Angélica, é disso que você precisa. Contra as recomendações da equipe médica e os próprios desejos de sua mãe, Angélica decide sair da clínica e continuar lutando contra a anorexia por conta própria.